focando mesmo as famílias, né? Então todas as mensagens serão direcionadas às famílias. E hoje, por ser, o Dia das Mães, então eu quero focar um pouco para as mães, mas não deixando de abranger aí a mensagem para todos. Mas antes, nós temos uma alegria imensa quando nós recebemos visitantes na igreja. Eu fico feliz, quando alguém vem nos visitar. Então, desse lado aqui, do meu lado direito, tem alguém que nos visita. Eu sei que ele já veio mais de uma vez aqui, mas tem três jovens ali, ó, Isso, fiquem de pé, os três. Olha aí. Olha que bacana, meus irmãos. Falem os seus nomes, Eu sei que são conhecidos, Fala os seus nomes. Marta. Como? Marta. Seja bem-vinda. Seu nome? Como? Isaac. Olha, tudo nome bíblico. E? Albert Einstein, Tudo nome bonito. Olha, é um prazer tê-los aqui. Os irmãos que estão perto aí, por favor, cumprimentem ele, Diga assim, volte mais vezes, tá bom? Pode se assentar. Deus abençoe. Eu não teria lugar melhor de vocês estarem, do que na casa do Senhor. Muito bom tê-los aqui. Albert, Marta e Isaac. E aqui desse lado, quem nos visita? É quem? Minha mãe. Um falou é a mãe, o outro falou é a mãe. É a mãe. Como é o nome dela? Leonilda. Seja bem-vinda. E esta semana a senhora perdeu sua mãe. Foi isso, Estivemos orando, tá bom? Que Deus possa consolar o seu coração, É difícil, perder uma mãe. Acredito que deve ser muito difícil, E essa semana a nossa irmã Leonida perdeu a sua mãe. Tá bom? São esses que nos visitam essa noite, os outros já são de casa. Muito bem. Meus irmãos, olha para trás, olha o tanto de segurança que o pastor tem. Tá? Se alguém está armado aí, ó, por favor, desarme. E é cada um mais forte do que o outro. Tá bom? Pois bem, meus irmãos, vamos lá. Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 1, versículo 17 e 18. Ruth, capítulo 1, versículo 17 e 18. Nós vamos falar nessa noite sobre características de uma vida com propósitos, ok? Esse será o tema da mensagem dessa noite. Características de uma vida com propósito, baseada na vida de Noemi, Hoje nós vamos falar um pouco para as mães. Ruth, capítulo 1, 17 e 18. Característica de uma vida com propósito. Ainda ouço algumas Bíblias, Eu lembro que quando eu assumi a igreja em 2012, então os meninos colocavam aqui, e eu falei assim, não coloca mais não, porque é o seguinte, a intenção minha foi estimular os irmãos trazerem as Bíblias, mas hoje tem a Bíblia no celular e tal, então lá em cima a gente vai colocar aqui, pode ter algum visitante que não tem acesso, então lá em cima nós vamos mudar isso, tá bom? Então Ruth, capítulo 1, verso 17 e 18. Ruth, capítulo 1, versículo 17 e 18. Quando eu era criança, os pastores diziam assim, não faz muito tempo, Os pastores diziam assim, quem não trouxe Bíblia fica perto de um crente, Mas isso não é verdade não, Hoje quem não tem Bíblia fica perto de alguém que tem celular, iPad, iPhone. Ruth, capítulo 1, 17 e 18. Olha o que diz o texto. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor
o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja morrer, desculpa, vou voltar novamente, 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me, ó Senhor, o que bem lhe prover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvido a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, a sua palavra foi lida, Senhor, e agora a sua palavra será pregada, Deus. Que a sua palavra, Pai, possa falar nos corações dos teus filhos, das tuas filhas, assim, ó Pai, como o Senhor falou no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Característica de uma vida com propósito. Em 2014, um cantor de música secular fez muito sucesso cantando uma música que tinha a seguinte frase: deixa a vida me levar, vida leva. Olha aí. Olha aí. Está na boca do povo. Né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas eu quero dizer para os irmãos que essa maneira, essa palavra, esse cântico apregoado, não serve para nós que somos crentes. Nós não podemos viver uma vida que deixa a vida me levar. Não é assim que deve viver um crente. Um crente, ele deve viver com propósito. Um crente, ele deve viver com responsabilidade. Um crente deve viver de uma maneira íntegra e não deixa a vida me levar. Vida leva eu. Quer dizer, eu levanto de manhã, se eu despertar 8 horas bem, se for 9 horas do mesmo jeito, se for às 11 do mesmo jeito, se tiver comida para eu comer, tudo bem, se não tiver, não tem problema, porque deixa a vida me levar. E será que é assim que nós devemos viver? E eu via muitas vezes, meus irmãos, algumas pessoas afirmando isso, né, dando entrevista: olha, eu estou vivendo segundo aquela música, deixa a vida me levar. Deixar a vida te levar é viver uma vida sem responsabilidade. Deixar a vida te levar é viver uma vida sem propósito. Mas nós, como cristãos, devemos viver uma vida com propósito, uma vida de uma maneira íntegra. Nesse texto que nós acabamos de ler, Israel, especificamente Judá, estava vivendo um dos seus piores momentos. Primeiro, que não havia um rei, não havia um líder em Judá. A situação naquela época, eles estavam vivendo sobre a responsabilidade dos juízes. Esses juízes, alguns deles eram os remanescentes das tribos de Judá. E estava então acontecendo, meus irmãos, que eles não tinham líder ali. E Judá estava passando por uma escassez. Eles já estavam passando por fome, todo aquele povo. E o que essa família então fez? A família de Elimeleque, juntamente com Noemi, Malom, Quilom, as suas 2 noras, o que eles fizeram? Qual foi a ideia do líder daquela casa? Vamos para Moabe. Porque o Senhor visitou Moabe. Em Moabe tem comida. Vamos sair daqui. E eles saíram dali e foram para Moabe.
E qual que era a intenção que eles saíram de Judá e foram para Moabe? Para melhorar de vida. E todos nós, muitas vezes, quando nós saímos do nosso comodismo, qual é a intenção? Melhorar de vida. E eles saíram dali para melhorar de vida. Mas não foi o que aconteceu, meus irmãos. Não foi isso que aconteceu. Em primeiro lugar, eu quero enumerar aqui que Noemi, esta mãe, essa esposa, uma das características que ela tinha de mais forte na sua vida era a submissão. Ela poderia questionar seu marido: olha, vamos continuar aqui na nossa terra natal, vamos continuar em Judá, vamos continuar em Israel. Não. O marido quis sair daquele lugar eles saíram e foram para Moabe em busca de melhores situações. Mas não foi o que aconteceu. Mas nós vemos, meus irmãos, que Noemi era uma mulher submissa. Então nós vemos a primeira característica de quem tem uma vida com propósito diante de Deus, é alguém que é submisso a Deus. Quando você é submisso a Deus, com certeza todas as áreas da sua vida que houver necessidade de liderança, você será submisso. E uma das coisas que o ser humano mais tem problema é nesta área, sabia disso? Uma das áreas que, seja crente, seja não crente, uma das áreas que nós temos mais problemas é nesta área de submissão. Nós não gostamos de ser submissos. Nós não gostamos muitas vezes com aquela palavra não. Nós não gostamos muitas vezes de ser submisso a alguém. E quem não é submisso, você pode ter certeza, a vida dele não decola. Submissão é tudo nas nossas vidas. Ainda que nós venhamos a não aceitar, ainda que nós não gostamos, ainda que a nossa ideia não bate, mas submissão é algo que vem de Deus. Se não fôssemos submissos, não serviríamos para sermos cristãos. E nós temos dificuldade com essa área de ser submissos. Nós não aceitamos muitas vezes submissão, autoridade sobre as nossas vidas. Todas as vezes que há uma autoridade sobre as nossas vidas, nós nos questionamos: não, por que não eu? Ou quem é ele? Então a submissão, meus irmãos, é algo valioso nas nossas vidas. Como é difícil, né? Quando nós muitas vezes fazemos as coisas a contragosto. Temos que fazer porque nós somos mandados. Como é difícil fazer isso. Como é difícil muitas vezes aceitar alguém menos do que eu, ou que tenha sei lá o que menos do que eu, e eu tenho que respeitá-lo e ser submisso. Como é difícil. Mas antes de mais nada, entenda que a submissão, ela vem de Deus. Ser submisso vem de Deus. Deus se alegra quando nós somos submissos. Deus tem prazer quando há submissão nos nossos corações. Não importa quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele praticou. Se Ele está acima de mim, eu devo obedecer. É assim que nós, como cristãos, devemos fazer. Eu tenho certeza que Noemi ali pairava no seu coração ela não querer sair da sua cidade, da sua terra natal, mas o marido levou para a sua família essa proposta de sair dali para ir para uma terra melhor, e eles foram. E quando chegou ali, o primeiro que morreu foi o seu marido. Quando chegaram naquela terra estranha, o primeiro que faleceu foi Elimeleque. Ele morreu ali naquele lugar. E eles continuaram ali. Depois morreu um dos seus filhos. Depois morreu um outro filho. Já pensou? Você sair da sua terra natal com o desejo de prosperar, com o desejo de crescer, e morre seu marido, depois morre os seus 2 filhos.
Foi isso que aconteceu ali, naquele lugar. Foi isso que aconteceu na vida de Noemi. Mas nós vemos que o próprio Deus, né, ele exalta a submissão de Noemi. Em segundo lugar, nós vemos que Noemi era uma mulher leal. Por que Noemi era uma mulher leal? Porque em nenhum momento você vê o texto dizendo aqui que ela culpou o seu marido de tamanha tragédia. Ela não culpou o seu marido. Ela simplesmente continuou vivendo, continuou trabalhando, ficaram ali ainda alguns anos naquele lugar, mesmo com essa tragédia. Então nós vemos a submissão, a lealdade desta mulher. Quantas bênçãos, meus irmãos, nós perdemos nas nossas vidas por falta de submissão e lealdade. Quantas bênçãos nós perdemos da parte de Deus. Eu tive que aconselhar alguém, né, um dia desse, que simplesmente disse assim: olha, se o meu chefe pedir para eu fazer isso, ele querendo ou não querendo, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu falei, não é assim. Não é desse jeito. Não é dessa forma. Nós, como servos de Deus, você que é o empregado de uma firma, né? Você como servo de Deus, você deve ser, e a minha oração é que você seja o melhor empregado. Se não está satisfeito, saia, vá para outro lugar, mas não seja pedra de tropeço. Não seja alguém que traga escândalo, né? Mas seja o melhor naquilo que você está fazendo. Seja submisso, seja leal, porque não é o seu patrão que vai te abençoar. Quem vai te abençoar é o próprio Deus. É Ele que nos abençoa. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos taxados como crentes no Senhor Jesus Cristo. Olha, fulano é assim, fulano é assado, fulano é desse jeito. E muitas vezes nós sofremos até mesmo, em algum momento, nós sofremos por sermos leais, submissos. Mas quem nos abençoa não é o homem, quem nos abençoa é o Senhor. Então você, mãe, você, mulher de Deus, seja submissa. Tenha submissão no seu coração. Ah, pastor, mas o meu esposo é assim, ó. Se eu não empurrar ele, ele não vai. Não interessa. Empurra ele e vai com ele. Mas seja submissa ao Senhor. Às vezes as irmãs falam para o pastor: pastor fulano é muito devagar. Ele era, porque a partir de hoje ele vai ser um homem de verdade. Pastor, fulano é muito devagar, pastor. Né? Não é devagar daquilo que você está pensando, não. Né? O pastor fulano é meio devagar. Né? Às vezes eu tenho que tomar atitude por ele. Às vezes eu preciso fazer tal coisa. Não tem problema, meus irmãos. Para cada panela Deus dá uma tampa. Né? Alguém disse aí que sou amassado. Né? Mas, meus irmãos, nós nos completamos, mas que sejamos submissos e leais, né? Que tenhamos força. Então você, mulher de Deus, você, mãe, né? Há quem diga, meus irmãos, eu escutei isso por vários anos, eu não concordo com essa frase, né? Alguém diz assim: olha, se o marido é o cabeça do lar, a esposa é o pescoço. Que pescoço? Que coisa feia, a mulher tem o pescoço. Onde ela virar, o marido vai. Meu pai do céu. Né? Não é desse jeito. Né? Mas que você possa ser uma mulher de Deus. A mulher, ela completa o homem. E eu vejo aqui nessa noite mães que são exemplo de mães,
que criaram seus filhos com tanta dificuldade, que sofreram, que choraram, mas tiveram êxito. Mães que criaram seus filhos sem a presença do pai, né? Pais que abandonaram seus filhos enquanto pequenos, outros filhos nem conheceram os seus pais, e as mães cuidaram, amaram. Olha que bênção! Devido ao quê? A submissão a Deus. Não dá para enxergar uma mãe que não seja submissa, uma mãe que não seja leal. E essa mulher então ela perdeu, né, o seu marido e os seus 2 filhos, mas continuou sendo submissa e leal. A psicologia diz que nós, homens, né, nós temos uma carência afetiva maior para o lado das nossas mães. Isso é verdade, já começa comigo. Né? Isso é verdade. O pai é o meu herói, o pai é o fortão, o pai é o grandão, mas na hora que o bicho está pegando é a mamãe. Isso é uma realidade. Né? Então nós vemos que muitas vezes nós sobrecarregamos as nossas mães. E não é fácil ser mãe. E o salmista disse o seguinte, que ainda que uma mãe abandone o seu filho, ou está escrito assim, ainda que um pai abandone o seu filho. Não. Ainda que uma mãe abandone o seu filho, eu, Deus, jamais o abandonarei. Porque o amor de mãe é um amor único. O amor de mãe é um amor exclusivo. E tem mãe que faz o papel de mãe e faz o papel de pai. E ai de alguns filhos se não tivessem as suas mães. Se você jovem nesta noite, que não foi criado com a presença da sua mãe e nem com o seu pai, quando você casar, quando você for um pai, que você seja melhor do que foi o seu. Se você não teve uma mãe tão presente na sua vida e não foi um exemplo, que você, quando casar e tiver seus filhos, você possa ser uma super mãe. Devemos andar ao contrário da sociedade. Existe muito vitimismo. Ai, sabe por que eu sou assim? Porque eu não tive o amor de mãe, mas você tem o amor de Deus. Eu não tive o amor do pai, mas você tem o amor de Deus. E como foi cantado aqui, nós somos uma família. Como eu me alegro, né? Alguns jovens aqui da igreja, ô paizão, ô pai. Né? Eu te amo. Eu falei, eu também te amo. E eu disse na live de sexta-feira, né? Se você não tiver um pai na sua casa, que te dê as orientações para você viver, adote um pai. Se o seu pai não dá um exemplo na sua casa, adote um pai. Se você tem uma mãe que não dá exemplo, adote uma mãe. Adote uma mulher de Deus. Aqui tem, na nossa igreja tem mulheres de Deus. E nós vemos então que essa mulher é submissa e leal. Característica de uma vida com propósito, característica de uma vida de uma mulher de Deus. Que expressão mais bonita quando alguém diz, olha, fulano é uma mulher de Deus, fulano é uma mulher de oração, olha, conte com isso. Eu tenho uma tendência de me abrir mais com as mulheres do que com os homens. E o ministério de Jesus ele foi formado muito mais pelas mulheres do que pelos homens. A Bíblia diz que quando Jesus ele morreu no terceiro dia, as mulheres, no sábado e no domingo, as mulheres estavam preocupadas, né, com o corpo de Jesus, para preparar o corpo de Jesus. Onde estavam os discípulos? Enquanto na Bíblia, onde estavam os homens? Onde estavam os discípulos? Todos escondidos. Todos escondidos. E as mulheres? As mulheres no sábado, a lei judaica não podia fazer nada, mas elas estavam ali se preparando. No domingo, logo de manhã, foram até o túmulo de Jesus. E onde estavam os homens? Onde estavam os discípulos? As mulheres sempre foram mais corajosas do que os homens. Você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo? Às vezes eu fico olhando para as mulheres, para as irmãs.
Elas são capazes de subir uma rua dessa com uma criança na mão e outra empurrando o carrinho. Se é o pai, você tem que aprender a andar, rapaz. Você tem que aprender a andar. Você tem que andar. Tem que aprender a andar. Ou não é assim que funciona? Já viu um homem gostar de ir na feira, trazer melancia? Não vai querer. Eu vejo às vezes as mulheres com carrinho de feira, aquilo, pesado e trazendo. Né? Ainda tem homens que dizem, eu sou fortão, eu faço isso. Não faz. Nós não fazemos o que uma mulher faz de jeito nenhum. Mulher ela trabalha fora e faz comida e limpa a casa e é isso, aquilo. E o bonitão está lá no sofá. Quando não está no videogame, no celular. Nós devemos valorizar mais as esposas. Nós devemos valorizar mais as nossas casas, as nossas famílias. Né? Eu tenho esse costume, aí minha mãe e minha esposa, né? Acabo de comer, que comida gostosa. Como é gostoso, né? Você receber um elogio, olha que comida deliciosa. Parece que não é nada, né? E às vezes até elas falam, mas não está tão gostoso, mas estou incentivando para fazer melhor ainda, entendeu? Então como é gostoso um elogio, como é bom isso, como é bom ouvir um elogio, como é bom ouvir, né, um eu te amo durante o dia, você mandar uma mensagem, ligar, como é gostoso. Meus irmãos, a nossa era é outra, a era dos nossos pais era uma coisa, a nossa é outra, e nós devemos viver a nossa era. Mas trazer isso para quê? Trazer isso para o melhor. Assim que nós devemos viver. Então nós vemos que aquela mulher, primeiro, ela era submissa, leal e uma mulher de fé. Os versículos que nós acabamos de ler, já tinha morrido os 2 filhos, Mahlon e Quilion. Ficou apenas a sogra e as suas 2 noras. E elas não queriam se apartar da sua sogra. Olha só, meus irmãos, a Bíblia, ela está contramão da nossa sociedade. As 2 não queriam se apartar da sogra de maneira nenhuma, porque via naquela mulher lealdade, submissão e fé. Não queriam se apartar. A sogra falava, vai embora, vocês estão livres, vocês podem casar de novo, vai embora. E elas não queriam se apartar da sua sogra de jeito nenhum. Olha que bacana, olha que legal. Então nós vemos, meus irmãos, que até mesmo a sogra é algo de Deus. Que sogra é algo de Deus. A sociedade aí fala o que da sogra? Eu gosto da minha sogra. Dormindo é gente boa. Eu amo isso. A grande realidade, meus irmãos, é que nós, quando vemos o que o mundo prega e confrontamos com a Bíblia, nós vemos que a Bíblia, ela entra em nós de uma forma que o impossível se torna possível. Mesmo, né? Mesmo o mundo aí falando de nora, de sogra, de sogro, de genro, meus irmãos, graças a Deus isso não acontece no nosso meio cristão. Eu tenho certeza disso. E Ruth, então, a outra de tanto ela insistir, a outra foi embora, mas foi embora não querendo isso. Mas Ruth disse assim, olha, não adianta você mandar ele embora, não adianta. O seu Deus será o meu Deus. O que você comer, eu vou comer. Onde você morrer, eu também quero morrer. De tamanho propósito que Noemi tinha na sua vida. Então, a minha oração nessa noite, através desta palavra, é que vocês, mulheres,
mães, irmãs, que vocês possam fazer a diferença neste mundo. Que os seus filhos possam olhar para você e falar assim: eu quero ser igual à minha mãe. Urge no meu coração ser igual à minha mãe. E quando ela partir desse mundo, você sentir saudade e não remorso. Hoje o que mais vi nos status foi alguém dizendo assim: olha, saudade da minha mãezinha, que saudade da minha... Mas o nosso gosto deve ser sempre aquele: eu devo valorizar enquanto está viva. Talvez será o último final, talvez o último Dia das Mães que você passará com a sua mãe. Portanto, eu já vou ser sincero para vocês, comigo não tem esse Dia das Mães. Para mim todos os dias é Dia das Mães. E todos os momentos nós devemos curtir, todos os momentos nós devemos celebrar, como se fosse o último, para que amanhã nós não tenhamos esse gosto, que olha, que saudade da minha mãe. Eu nem presente dei para minha mãe, nem presenteei minha mãe no Dia das Mães, para falar a verdade. Eu nem dei Feliz Dia das Mães, vou dar agora, daqui a pouco para ela. Porque Dia das Mães são todos os dias. Todos os dias você deve honrar a sua mãe. Todos os dias você deve amar a sua mãe. São todos os dias. É inadmissível alguém dizer: eu não gosto da minha mãe, eu não amo a minha mãe. Em algum momento a sua mãe somou na sua vida. Só de dar a luz a você, ela já foi uma bênção na sua vida. E nós vemos então, meus irmãos, que Ruth, então, ela promete, ela tem esse compromisso com a sua sogra, a ponto de a sua vida todinha ser abençoada só pela maneira que ela tratou a sua sogra. Olha lá. Ruth foi alguém abençoada só pela maneira que ela tratava a sua sogra. Porque ela disse que nada iria separar ela daquela mulher de Deus que se chamava Noemi. Então que essa palavra sirva para você nessa noite. Que você possa aprender a ser submisso. Que você possa aprender a ser leal. E que você venha aprender a ser fiel. Deus se alegra quando nós temos essas características, esses propósitos nas nossas vidas. Pastor, e se em algum momento eu fracassar diante disso, ou eu já fracassei, né? Deus quer levantar nesta noite um novo ciclo na sua vida. Já pensou? Aquela sogra que você sempre tratou ela, né, daquele jeito, a partir de hoje você ligar para ela e a partir de amanhã o tratamento for outro tratamento. Já pensou? Isso significa que Deus, que você é uma mulher íntegra, submissa, leal e fiel ao Senhor. A coisa mais linda do mundo é quando um sogro ou uma sogra diz assim: fulano não é meu genro, fulano é meu filho. Eu o considero como filho. Isso é muito gostoso, isso é maravilhoso. Mas isso só pode partir do coração de quem tem Deus no seu coração. E isso muitas vezes até independe se é crente ou não é crente. Eu conheço pessoas que nunca entraram numa igreja, mas são excelentes genros, excelentes noras e excelentes mães também. Então, o propósito dessa mensagem é que você continue sendo esta mãe maravilhosa. E acrescento que você seja melhor ainda do que você já foi. Porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. E nós, filhos, assim como eu, que sejamos melhores filhos do que nós temos sido. Que você possa aproveitar todos os dias da sua vida com a sua mãe, com o seu pai, como se fossem os últimos dias. E que amanhã possa perdurar a saudade, mas jamais, né, aquele desejo de que você deixou de fazer algo. Eu tenho uma prima que isso serviu de exemplo para mim. Minha prima, ela ligou para minha tia, era 5 horas da tarde,
dizendo que tinha combinado um café, tomar café com a minha tia, às 18 horas. Tinha combinado com a minha tia. E com os afazeres da vida, sexta-feira, chegou do serviço, tinha que lavar roupa, tinha que fazer isso, fazer aquilo, e minha tia já tinha preparado a mesa para tomar café. Ela ligou e disse assim para a minha tia: mãe, eu não vou poder ir a isso, porque eu tenho tanta coisa. Mas você falou que ia tomar café, já preparei a mesa, já fui comprar o pão, você falou que ia tomar o café. Mãe, não vai dar, amanhã eu passo aí. Isso foi às 17 horas. Às 18 horas, a minha tia deu um AVC e faleceu. Aí minha prima disse assim: Edson, a coisa que mais me dói na vida foi não poder ter tomado o último café com a minha mãe. Eu não fico, depois que a minha prima contou isso para mim, né? Nunca mais na minha vida eu fiquei sem um dia sequer falar com os meus pais. Em cima disso, dessa lição da minha prima, né? E às vezes, meus irmãos, nós não sabemos, mas pode ser a última vez. Aproveite eles. Seja submisso. Seja leal. Tenha fé. Onde foi que a minha prima viu depois a minha tia novamente? Dentro de uma urna. Dentro de uma urna. Né? Então que nós, como servos do Senhor, nós possamos viver o dia de hoje. Preserve seus pais. Ame seus pais. A palavra de Deus diz lá, meus irmãos, em Efésios, quando diz que nós devemos honrar os pais e as mães, que é um mandamento com promessa, que tanto o apóstolo Paulo, mais Moisés também já dizia, né? Também no mesmo texto de Efésios diz também que vós pais, que nós devemos viver de que maneira? Que nós não devemos incitar a ira sobre os nossos filhos. O que significa isso? Não é porque você é pai ou mãe que você tem que falar uma coisa para o seu filho tem que fazer, porque você é autoridade. Não, não é isso. Não é assim. Não é porque você tem autoridade que você deve mandar eles fazerem aquilo que vocês acham que é certo. Não. E quando você incita muitas vezes a autoridade só porque você está no papel de pai ou mãe, você está pecando. Tem um momento certo para falar, tem um momento certo para corrigir, tem um momento certo para ensinar, tem um momento certo para dar exemplo. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. E aquilo que eu não disse, que o Espírito Santo possa dizer ao seu coração. Mas que nessa noite você possa sair daqui amando um pouco mais a sua mãe. Você, mãe, possa amar um pouco mais os seus filhos. Que sejamos, em todos os momentos das nossas vidas, submissos, leais. E que possamos ter fé em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que estás nos céus. Nessa noite nós temos como exemplo a vida de Noemi e Ruth. Mulheres submissas, leais, mulheres de fé. Que nós possamos, ó Pai, a cada dia, exercitarmos isso nas nossas vidas também. A minha oração, o meu pedido, é que sejamos melhores amanhã, daqui a pouco, do que nós somos outrora. Que nós possamos ter os nossos corações abertos, ó Deus, para aprender, ó Deus, para vivermos a Tua palavra, Senhor Jesus. Que os nossos corações possam ser convertidos diante do Senhor. Guarda, Senhor, as nossas vidas, nos abençoe, Pai. E que nós venhamos amar os nossos até o último dia. Que seja eterno o nosso amor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.